Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nesta graça de nós nos encontrarmos para a oração, nesta manhã, nós vamos tomar um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25, até o versículo 26. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Nesta manhã, quando eu me preparava para vir aqui para o programa, e eu contemplava a beleza do dia, porque na minha casa eu dou de frente com uma pequena floresta, e ali naquele verde bonito batendo o sol e o céu azul, eu me senti profundamente convidado ao louvor de Deus. Nosso Deus que é criador de todas as coisas, é o doador da vida. E, portanto, motivado pelo louvor de Deus, me veio esse trecho bíblico em que Jesus, o Filho de Deus Salvador, louva o Pai. Eu me recordei que eu já estive aqui no programa Sorrindo para a Vida, refletindo sobre a importância do louvor, da oração de louvor. Mas eu me senti motivado a novamente trazer esse tema para a nossa reflexão, para a nossa oração. O tema do louvor, a oração de louvor. Porque Jesus, Ele é o louvor do Pai. E Ele também, com a sua atitude orante, nos ensina a importância do louvor de Deus. Nos ensina a importância de também nós, em nossa vida de oração, termos presente o louvor, a ação de graças pela criação, pelo dom da vida, pelas maravilhas que o Senhor continuamente opera na nossa vida. E depois somos chamados a alargar as fronteiras da nossa gratidão a Deus, do reconhecimento do amor com que Deus nos ama, tendo presente também as manifestações de suas maravilhas na vida de nossa família, na vida de nossa comunidade, do nosso país, do nosso mundo. Meu Deus, nós assistimos um espetáculo de fé com a Jornada Mundial da Juventude. Concluiu-se ontem. Canção Nova, o sistema Canção Nova de comunicação transmitiu esse momento tão bonito da juventude cristã católica do mundo inteiro. Como não louvar a Deus por esse fato, por esse acontecimento, mas também louvar a Deus porque muitos frutos da graça de Deus virão por causa deste evento de igreja que ocorreu em Lisboa, Portugal,
A visita do Santo Padre no sábado passado, a Fátima, a oração do terço. Deus que se serve também do sucessor de Pedro, do Santo Padre, para manifestar o seu carinho, o seu afeto, o seu amor aos pequenos, aos enfermos, aos empobrecidos. Portanto, somos chamados a alargar as fronteiras do nosso louvor para reconhecer as maravilhas que Deus tem operado também na vida da igreja, na humanidade. Existem problemas, existem situações que nos causam dor, sofrimento, aflição. Porém, Jesus nos ensina que o caminho da salvação também passa pelo louvor. Por isso, mesmo tendo presente que aqui Jesus, numa circunstância muito específica, louva ao Pai, o que eu quero destacar com esse texto é exatamente a atitude de Jesus, que louva, que bendiz. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Olha o reconhecimento do Deus Criador e o reconhecimento do amor de Deus, até porque a criação é obra do amor de Deus. Mas por que Jesus louva ao Pai? Ele diz: porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, aqueles que se acham, aqueles que se acham, e as revelaste aos pequeninos. Jesus tem presente que esses pequeninos são seus discípulos, seus primeiros seguidores, os apóstolos, gente simples. Ali, claro, no colégio apostólico, nós temos a figura de Mateus, o evangelista, que era uma pessoa letrada, uma pessoa estudada, porque era publicano, certo? Mas mesmo assim, era publicano, uma pessoa socialmente ali na sociedade, né, de Israel, odiada, porque era cobrador de impostos. Ninguém ama gratuitamente, assim é difícil, né? Amar gratuitamente um cobrador de impostos. Então, para dizer, nós temos pescadores, gente simples, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, André, irmão de Pedro, mas também temos Mateus, um homem mais provavelmente letrado, mas todos pequeninos. Pequeninos porque não eram cheios de si, não se julgavam superiores aos outros. E por isso tinham os seus corações abertos à graça da revelação. E por isso eles professavam a fé em Jesus como Messias Salvador, reconheciam Jesus como Senhor, como Salvador. Claro que eles progrediram na fé, até porque nós temos passagens aqui nos evangelhos onde nós percebemos também as fraquezas dos apóstolos, seus pecados, as disputas, um querendo ser mais do que o outro, não é verdade? Porém, Jesus louva o Pai, porque o Pai consegue, pela ação da graça, atingir o coração dos pequeninos, não dos soberbos, dos cheios de si, mas dos pequeninos, porque eles eram abertos, eles tinham um coração aberto à revelação, ao dom da fé. Assim, ó Pai, foi do teu agrado. Esta é a vontade do Pai, revelar o seu amor, revelar o seu projeto de salvação àqueles que têm um coração de pequenino, um coração que reconhece a sua necessidade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, não os soberbos. Tenhamos presente, irmãos e irmãs,
que Jesus revela a importância do louvor, a importância da oração de ação de graças, de nós adorarmos e bendizermos a Deus. Isso precisa se integrar na nossa vida de oração. Vejam, eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo da Igreja Católica tem toda uma parte dedicada à oração cristã. E aqui eu chamo a atenção de todos, porque eu faço sempre questão de falar sobre isso quando eu cito o Catecismo da Igreja Católica. Ele tem um prólogo, o Catecismo. Lá no prólogo, nós temos lá uma explicação que diz assim: o projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. Os catecismos articulam a catequese, a doutrina cristã, em torno de 4 pilares. Quais são os 4 pilares? A profissão da fé batismal, e aí nós temos o símbolo, o símbolo creio, o símbolo dos apóstolos, o símbolo niceno-constantinopolitano e toda a doutrina da igreja que se desenvolve, a verdade da salvação que é explicitada pelo símbolo. Mas esse é um pilastre. Depois, o segundo pilastre da fé cristã são os sacramentos da fé. É a dimensão celebrativa da fé. Terceiro pilastre, a vida de fé. E ali o catecismo desenvolve, à luz dos mandamentos de Deus, aquilo que o cristão deve viver para testemunhar a sua fé. E qual é a última parte? O último pilastre é a oração do crente, a oração do fiel, tendo presente, de um modo particular, a oração do Pai Nosso. Então vejam, a fé no mistério de Cristo, Senhor e Salvador, tem 4 pilares: a profissão de fé, a celebração da fé, a vivência da fé, testemunho da fé, e a dimensão, eu diria, oracional da fé. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ser sábios em saber no nosso dia a dia integrar estes 4 pilares. Às vezes eu percebo, mas é claro, é por uma questão de fragilidade, por uma questão de fragilidade, que alguns irmãos, alguns irmãos das nossas comunidades cristãs, também eu vejo nas redes sociais, acham que a fé, ela se esgota nos mandamentos. E aí, o que você tem que viver? Porque se você não viver, você perde o céu, vai para o inferno. O que você tem que viver? Essa é uma dimensão da fé. Mas para viver é preciso a graça. Para viver é preciso também um conhecimento das verdades da salvação e, portanto, o símbolo dos apóstolos, o creio. Mas eu preciso da graça que a igreja nos oferece por meio dos sacramentos, a dimensão celebrativa da fé. E eu preciso rezar. Eu preciso rezar. Então eu não posso esgotar, eu não posso simplesmente reduzir a fé na vivência, nos mandamentos. Tendo presente que isso é muito importante, não tem como desprezar. Mas nós, sacerdotes, por exemplo, na homilia, não podemos simplesmente ficar falando do que as pessoas têm que viver ou deixar de viver. Mas também devemos, a partir dos textos bíblicos, que
a liturgia da palavra, por exemplo, na Santa Missa nos oferece, né? Nós devemos também ensinar o povo a rezar, ensinar as verdades da salvação que o povo é chamado a crer, motivar o povo a celebrar a fé na comunhão com a vida da igreja, na comunhão com a comunidade cristã. Então, a nossa salvação, ela também passa por harmonizarmos esses 4 pilares da fé cristã. Portanto, a profissão de fé, a celebração da fé, a vivência da fé e a dimensão oracional da fé. Bem, dada essa introdução, que eu acho assim muito oportuna, né? A 4ª parte é a que eu destaco, porque lá, a partir do número 2639, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre a oração de louvor. 2639. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Olha que coisa linda. O Catecismo, ele ensina que também na nossa vida de oração é importante nós intercedermos, suplicarmos. Então existe a oração de súplica, de intercessão. Basta nós termos presente toda a tradição bíblica em termos de oração. No Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Nós temos ali o Saltério, não somente os Salmos, mas em outros livros do Antigo Testamento, nós temos orações de louvor, de súplica, intercessão, até mesmo de lamentação. Orações de lamentação, onde o fiel derrama o seu coração diante de tanta dor, sofrimento, ele derrama o seu coração diante de Deus. Porém, hoje no programa destacamos o louvor, a oração de louvor, por causa do próprio testemunho de Jesus, que louva o Pai, que bendiz o Pai. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Como isso nos ajuda? Quando nós louvamos pelo alimento que temos, pelo dom da vida. Quando nós louvamos, reconhecendo as maravilhas. Falei da Jornada Mundial da Juventude. A Paula trouxe aqui o testemunho que ela, nesse final de semana, esteve lá em Jacareí no encontro, junto com o Felipe, né, o seu marido. Ou seja, oportunidades para louvar a Deus por sermos missionários, a oportunidade de louvar a Deus porque vivemos um fim de semana onde alguns tiveram a oportunidade de descansar, de estar com sua família. Mas Jesus orante, de um modo todo especial, onde nós encontramos na vida da igreja? Na Eucaristia. Na celebração do mistério da fé, na Santa Missa. Ele é o louvor do Pai que a igreja oferece no sacrifício eucarístico. Tanto assim que a palavra Eucaristia, que vem do grego, significa ação de graças. É o louvor que convém ao Pai. O mistério do seu Filho morto e ressuscitado, sacramentalmente presente e oferecido na Eucaristia. Ação de graças. É claro que também ali a igreja intercede, suplica ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Mas a partir da Eucaristia, toda a nossa vida deve ser oração. Padre Jonas nos ensinava e nos ensina ainda a oração ao ritmo da vida. A oração ao ritmo da vida.
E agora, como eu disse, no ritmo da vida, quando eu estava me preparando, tomando meu café antes de vir para o programa, fui tomado por esse sentimento de louvor ao Deus Criador. E assim, o louvor pela graça de estar aqui com vocês, irmãos e irmãs, onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Obrigado, Senhor. O Catecismo ainda nos ensina: canta-o pelo que Ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é o louvor. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Através do louvor, nós antecipamos a glória de Deus. O céu se derrama na vida daquele que louva a Deus. Por ela, seja através da oração de louvor, o Espírito Santo se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único, em que somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração. Olha que bonito. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é a sua fonte e o termo final, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. E antes de nós rezarmos nesse louvor a Deus, eu gostaria de ainda chamar a atenção, primeiro, para o fato de que, a partir do mistério cristão, o mistério eucarístico, a Igreja procura também santificar o tempo através da liturgia das horas. Eu trouxe aqui o meu livrinho de liturgia das horas, porque eu rezo, graças a Deus, todos os dias com a Igreja, é a oração da Igreja. E é bonito percebermos que há muitos leigos e leigas que também procuram tirar momento do seu dia a dia para louvar a Deus através da liturgia das horas. Porque aqui nós louvamos a Deus com a própria palavra de Deus, com os salmos, os cânticos, os hinos, tem palavra de Deus, tem as preces, a oração de louvor da manhã, laudes, a hora média, as vésperas completas, temos também o ofício de leituras, ou seja, a liturgia das horas, que é a oração da Igreja. A partir da Eucaristia, em primeiro lugar, a celebração da Santa Missa e depois a liturgia das horas. Meu Deus, que legal, que coisa boa! E é interessante, uma vez uma pessoa disse assim para mim: mas às vezes o meu coração está tão pesado, tantos problemas e sofrimentos que eu vivo, aí eu pego a liturgia das horas e rezo um salmo de louvor, mas meu coração quer matar, eu quero invocar, eu quero, sei lá, entendeu? Chorar, eu quero lamentar. Só que, a partir da liturgia das horas, nós compreendemos que eu também, olha que bonito, empresto o meu coração, a minha voz, para louvar, para bendizer a Deus, também por aqueles que não louvam a Deus, não bendizem a Deus, talvez porque não tem tempo, na correria do dia a dia. O louvor da liturgia das horas, a oração da liturgia das horas, ela jamais é uma oração individual. Por mais que eu reze sozinho, eu rezo com a Igreja. Então, mesmo que eu esteja sofrendo, tem gente que deve louvar, tem gente que precisa louvar,
Tem irmãos meus que estão vivendo coisas tão bonitas, estão percebendo na sua vida as manifestações das maravilhas de Deus e querem louvar a Deus. Então, eu esqueço de mim, eu esqueço dos meus problemas e empresto o meu coração para louvar a Deus pelos irmãos que sentem aquela alegria do Senhor, que sentem motivações, que têm motivações importantes para louvar e bendizer a Deus. E depois, também porque o sacrifício de louvor que nós oferecemos ao Pai na Santa Missa é o sacrifício eucarístico, é o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Mesmo quando eu tenho motivos para me lamentar, reclamar, chorar, porque eu estou sofrendo, eu também louvo. Porque Jesus me concede a graça de, no meu sofrimento, participar do seu sofrimento redentor. Então eu supero aqueles sentimentos que são humanos, que são genuínos, porque eu estou sofrendo, porque eu estou, numa situação em que eu gostaria de maltratar uma pessoa, eu gostaria de, de alguma forma, prejudicá-la porque ela me prejudicou. Este é o meu sentimento. Mas eu louvo a Deus. Porque mesmo não merecendo, ou talvez até merecendo aquele sofrimento, eu louvo a Deus. Porque no sofrimento Deus me dá a oportunidade de completar na minha carne o que falta ao mistério da paixão e morte do Senhor. Por isso eu louvo também no sofrimento. Aqui não é uma questão, de você sofrer por um gosto terrível pelo sofrimento. Não é uma questão de masoquismo, Sofrer por gosto de sofrer. E aí eu louvo, obrigado, Senhor, porque eu estou sofrendo, obrigado que a minha vida está um terror, uma desgraça, a minha família foi toda destruída, obrigado, Senhor. Não, não é isso. É uma questão de, pela fé, me associar à paixão do Senhor. Eu ouvi esses dias, o final de semana, o Inácio estava aí no encontro do vocacional, do Provocação, e falando da oração dele lá no hospital, porque ele estava com medo de morrer, não fechava os olhos, não queria dormir, quando ele teve Covid, Que oportunidade sofrida, mas maravilhosa para louvar a Deus. No sofrimento, em solidariedade com aqueles que sofrem. Porque nós, nenhum de nós, pode ser sacerdote, bispo, papa, pode ser consagrado, nenhum de nós está livre do sofrimento. Mas é a oportunidade que nós temos, mesmo que morramos, de viver a solidariedade com os sofredores. E aí, nessa solidariedade, nesse amor fraterno, com quem sofrem, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, diante desse ensinamento, deste testemunho de Jesus, eu vos suplico, Pai, para todos nós, pelo poder do Espírito, o dom do louvor. Que aprendamos com Jesus a louvar. Que aprendamos com Jesus a reconhecer que vós sois o nosso Deus, sobre todas as coisas. Que vós nos amais, Senhor, com amor eterno, apesar dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, apesar das nossas enfermidades, das nossas fragilidades, apesar das traições que sofremos, nós os louvamos, ó Pai, como Jesus sempre vos louvou e vos louva eternamente na vossa glória, ó Pai.
E convida toda a igreja e convida a todos nós, discípulos e discípulas, a louvar-vos, a bendizer-vos, a glorificar-vos, a adorar-vos, ó Pai. É em nome de Jesus que nós os louvamos, pelas alegrias, pelas maravilhas, pelo dom da vida, pelo dom da criação, pelo nosso trabalho. Nós os louvamos, pela nossa comunidade, nós os bendizemos, pelo dom da nossa família, pelos nossos amigos, amigas. Mas também nós os louvamos, ó Pai, pelas dificuldades, sofrimentos, angústias, perseguições, por tudo aquilo que sofremos. Nós os louvamos, porque também nós temos a oportunidade de crescer em fé, de amadurecer em fé, nesta comunhão de salvação com o mistério da paixão e morte de Jesus, completando na nossa carne, completando na nossa vida, na nossa existência, aquilo que falta à paixão do Senhor. Por isso eu vos louvo, ó Pai, eu vos louvo em comunhão com todos esses irmãos e irmãs. Dai-nos o dom do louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Dai-nos o dom da oração, de nós também testemunharmos a fé por uma prática concreta de oração. A oração também é o ritmo da vida, como nos ensina nosso Pai Fundador. Diante das situações concretas que vivemos, louvar, bendizer, adorar, suplicar, interceder. Dai-nos, Senhor, o dom do louvor, pelo poder do Espírito Santo. Que louvemos no Espírito, que adoremos no Espírito. Sim, em Espírito e verdade, que possamos sempre vos louvar. Dai-nos, Senhor, essa graça. Muito obrigado, Senhor, pelo dom do louvor que se derrama em nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque vós acolheis nosso louvor nesta manhã, nossa adoração, nossos motivos para verdadeiramente louvarmos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade.